parágrafo de conclusão, ele vai trazer a proposta de intervenção padrão das redações nota 1000. Tem um checklist para que você tenha certeza que você cumpriu o edital, para que você também não perca tempo falando muita coisa, não encha a linguiça e seja muito assertivo, faça o que tem que fazer. Então vamos ver se ele cumpriu aqui o checklist, que são 6 perguntinhas. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como vai ser feito? Onde vai ser feito? Para que vai ser feito e para quem? Vamos ver se ele responde essas 6 perguntas. Então vamos lá, ele começa com um conectivo que é portanto, é um ótimo conectivo para a conclusão. É essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Muito cuidado com essa frase, porque quando você fala que é necessário fazer algo, parece que você está respondendo a primeira pergunta, que é o que deve ser feito. E quando eu te pergunto assim, o que deve ser feito? Você me responde assim, os desafios supracitados devem ser mitigados. Isso não responde a minha pergunta. Eu sei que eles precisam ser mitigados. Não é isso que eu espero de você quando eu te pergunto o que deve ser feito. Eu quero que você me traga de fato uma proposta. Quando você escreve esse tipo de frase, isso pode te confundir um pouco. Você achar que respondeu a pergunta principal, né, que é a proposta em si, e de fato você não respondeu. E de igual forma, quando você escreve, medidas devem ser tomadas para atenuar essa problemática. É bonitinho, se você tiver linha sobrando e tempo sobrando, quiser colocar, não tem problema algum. Vai ser ignorado, porque não responde nada. É uma coisa trivial, todo mundo sabe que medidas precisam ser tomadas para atenuar o problema. Ele faz um ponto, começa um novo período, não deu nenhuma linha a esse período, totalmente dispensável. Para isso, o Ministério da Educação, ótimo, então aqui ele já respondeu uma perguntinha, que é quem? Quem precisa fazer? Ele já tinha citado o governo antes. Então, governo, ministérios é a mesma coisa, né, gente? Mas vocês podem colocar o governo em conjunto com algum ministério. E ele chamou o Ministério da Educação. Por quê? Porque o assunto da redação dele trata de assuntos educativos. A primeira tese dele fala sobre defasagem na educação. É o ministério que resolve o problema que ele trouxe lá no começo. Órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular de escolas. Não se preocupem, vocês não precisam explicar qual é a função do órgão. Ministério da Educação. Se supõe que ele é o órgão responsável pela educação. Não precisa você ficar enchendo linguiça. No parágrafo de proposta de intervenção, você tem 6 perguntas para responder. Não são perguntas simples, você precisa deixar bem explicado, tudo bem claro. A sua proposta tem que ser uma proposta factível, quer dizer, que de fato dá para ser feita no Brasil. Uma proposta realista, mesmo que ela seja simples, algo que de fato diminua aquele problema. Não precisa resolver o problema, porque nenhuma proposta que a gente dê aqui numa redação vai resolver um problema do Brasil, que é um problema arraigado, muito grave, muito grande, que se arrasta historicamente, provavelmente vai se arrastar mais um pouco, infelizmente. Não se preocupe em trazer uma proposta mirabolante, maravilhosa, que vai resolver salvar a nação. Então, você pode fazer uma proposta simples que de fato ajude. A proposta do Enem é essa, saber o que tem na sua cabeça, sabe? O que você pensa sobre os problemas do Brasil, como você poderia contribuir para resolver, não como você resolveria. Isso que eu tô falando é para te tirar um fardo das suas costas, tá? Então tá, só você falar que o Ministério da Educação deve fazer tal coisa já é o suficiente, não precisa explicar o que o Ministério da Educação faz. Deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação indígenas, ok, então aqui ele respondeu mais uma perguntinha, o que deve ser feito? Agora sim, não é mitigar os desafios supracitados, tá? A resposta do o que dele é educar. Deve fazer o quê? Educar. Por meio da inserção da matéria estudos indigenistas no ensino básico. Quando ele fala por meio de, você sempre pode usar esse termo para você se certificar de que você respondeu a pergunta como. Como vai ser feita essa educação? Então, o que ele explicou? Por meio da inserção dessa matéria. O ensino básico é aquele ensino que ele falou lá no começo, que as crianças já aprendem de uma forma eurocêntrica e isso vai criando um preconceito no imaginário delas, fazendo com que elas se tornem adultos que fazem esse tipo de questionamento. Por que o índio tem smartphone? E agora, a fim de. Quando ele fala a fim de, ele responde mais uma pergunta. Qual pergunta? Para quê? Para que vai ser feito isso? A fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Aqui ele retoma os silvícolas, então ele está deixando claro que ele está resolvendo a questão que ele deixou em aberto lá em cima. Então ele vem fechando aqui o pensamento dele. Mecanismos linguísticos que fazem o seu texto circular, conectar as partes.
Isso é o que está te pedindo na competência 4. Aqui ele fechou o período dele, começa outro falando com o conectivo e a vírgula. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, então aqui ele chama um outro ministério, por quê? Porque o primeiro ministério é o da educação, vai resolver o problema da primeira tese dele. Agora, para resolver o problema da segunda tese dele, sobre sustentabilidade, estrutura, ele vai chamar então o Ministério do Desenvolvimento, que é o ministério que tem a ver. E aqui ele faz a mesma coisa que ele fez lá em cima no Ministério da Educação, que também é totalmente desnecessário, que só serve para encher mais linhas, que ele explica o que o Ministério do Desenvolvimento faz. Gente, não precisa fazer isso, outra vez eu digo. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento passa instituidor da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, precisa fiscalizar. Então, fiscalizar está respondendo a perguntinha o que? O que deve ser feito? Fiscalizar. Quem? O Ministério do Desenvolvimento. Só isso. As atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis. Aqui ele fala sociedades vulneráveis para não repetir que são os povos, as comunidades, os silvícolas, os índios. Que sociedades vulneráveis? Aí você tem que olhar para dentro do contexto dele, ou seja, essas que ele já mencionou aqui algumas vezes. Visando a desvalorização de tais pessoas. Esse tais pessoas também retoma essas sociedades vulneráveis, também retoma essas comunidades e povos, os índios, os pescadores, os silvícolas, falando em outras palavras. É muito importante que você faça isso na sua redação, para você não ficar repetindo palavras, termos e ideias. Quando ele fala assim, visando a valorização, ele está respondendo mais uma pergunta. Que vise a valorização, que faça alguma coisa. Ele está respondendo a pergunta para quê? Como? De que forma? Utilizando canais de denúncias. Ele fez 2 propostas de intervenção, uma para cada tese. Atualmente, e que bom, não precisa mais você fazer 2 propostas de intervenção, tá? Você pode fazer só uma, você pode escolher uma das 2 teses para você fazer a proposta de intervenção para ela, ou, como é o mesmo assunto, você pode fazer uma proposta de intervenção que englobe os 2 problemas, as 2 teses, o que é melhor. Você se certifica que você respondeu as 6 perguntas para uma única proposta. Isso vai otimizar a quantidade de linhas que você tem, o tempo que você tem e também a organização das suas ideias para resolver esses problemas. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não deixem de deixar aqui os comentários para que eu possa responder e ajudar vocês. Sigam, se inscrevam, ajudem aí a gente crescer mais e mais a educação no Brasil de forma gratuita. Tchau!